reformar a minha casa. Para poder morar bem. Então eu me esforcei muito, mas eu fui fazer reforma. A casa não ficou boa. Nós estamos num momento, e nem morei bem. Nós estamos num momento, Zancopé, que é uma cartaz. É um momento que o Brasil pode realmente crescer diferente no aspecto ético, moral. Então, se nós ficarmos com esta ideia de que o ritmo lento, que não pode, é como o Ciro disse, que haja intervenção, porque quando você tem uma empresa que tem dificuldades perante a justiça nomeia lá um interventor para que as coisas não parem. Então, esta ideia do Ciro é boa, mas quanto à fala, por exemplo, do Gilberto, no sentido que isso se resolva, o contraditório que vai se instalar nesses processos, nós estamos numa fase de investigação. Ainda vai autorizar a abertura para ver se recebe ou não a denúncia. Isso vai levar 5, 6, 7, 8 anos para os culpados poderem, se é que vão pagar alguma coisa. Então, na verdade, nós não podemos nos preocupar muito com essa história que o ritmo está lento, que alguém vai perder o emprego. Lógico que temos que preservar o emprego, mas precisa haver da parte do governo, sim, não conversa furada, falar o óbvio. Por exemplo, logo depois que foi fazer a defesa da Dilma, o ministro Cardoso, etc., falando óbvio, na democracia temos que conversar com o povo. É óbvio que na democracia temos que conversar com o povo. Na democracia tem que ouvir tudo. Então, ficar falando óbvio e não dar solução é um problema, e ficar encontrando isso como factoide. Olha, vai ter desempregos. Olha, o ritmo está lento. Então é o seguinte, o ritmo está lento, não pode, os empregos não pode, mas tem que ter um ato do governo federal incessante, rápido, forte, para que as coisas realmente não parem, mas que também não haja essa desculpa como factoide para que não se apure e para que nós venhamos estar cada vez pior, e aí vem uma solução que não é a melhor. Gilberto Nascimento, posso aproveitar o momento aqui? Claro. Aliás, a notícia faz referência a isso, ao depoimento, não sei se é um depoimento, se ele foi convidado, o então ministro da Educação, a prestar esclarecimentos na Câmara Federal. E houve tudo aquilo lá que a televisão mostrou. Eu faço exatamente a pergunta porque você, como deputado federal, estava lá. Qual é a real situação do que aconteceu? É assim, na realidade o que o ministro fez, ele acabou faltando com respeito. Qualquer instituição tem lá os seus problemas, qualquer instituição. Agora, você não pode generalizar, você não pode ser desrespeitoso. Principalmente quem faz parte de um governo. Quem é ministro tem um cargo de confiança da presidente da República. E que essa presidente também, ela tem que, na harmonia dos poderes, são poderes independentes, mas tem necessidade de viver em harmonia. Agora, você não pode simplesmente atacar alguém. E principalmente, aí ele acabou sendo, quando ele deu essa entrevista lá na Universidade do Pará, alguém estava gravando, ele não esperava que estivessem gravando, tanto que depois que ele viu, porque hoje que esse negócio de celular, enfim, tudo se grava, não é? Quer dizer, quando ele viu que alguém estava gravando, ele tentou dizer o seguinte, bom, está gravando, né? Ah, mas pode gravar mesmo, tal, quer dizer, foi uma forma também de... Tá? Agora, com isso... Quando logo nós tivemos a informação, o presidente acabou aprovando uma convocação dele, não foi um convite, foi uma convocação, e nesta convocação, ele no primeiro momento não pôde ir, provavelmente que tenha tido qualquer crise de estresse, qualquer coisa, tanto que teve internado aqui em São Paulo, mas na semana seguinte compareceu. Mas quando chegou lá também, não foi na expectativa de dizer, olha, realmente eu falei, não deveria ter falado, ou não é todo mundo, não, mas ele simplesmente foi para a agressão. Não é? E acabou criando um clima muito ruim. É claro que eu também posso imaginar que o Ministério da Educação também hoje está com muitos problemas. Por exemplo, o FIES está atrasado, houve corte de orçamentos, então provavelmente ele estava querendo sair também. Eu tenho muito mais a impressão, aí, assim não é, que eu penso, viu? Eu tenho muito mais a impressão que quando ele esteve lá, foi um pouco para dizer o seguinte, ó, é a hora de eu ir embora. Gilberto, é isso aí. E acabou criando esse clima. Já que você abriu, eu me aposentei como delegado e hoje eu sou professor universitário. E o Éder tocou num ponto. A Dilma, um dos slogans desse seu segundo mandato é educação. Como é que convida o Cid Gomes para ministro da Educação? Qual a qualificação, qual é o envolvimento dele com a universidade, com a educação no país? Eu nunca ouvi falar. Então, Gilberto, isso que acontece é só uma repercussão da má escolha. Quer dizer, então as pessoas são guindadas ao Ministério da Compé? Então, absolutamente desvinculadas.
O outro do esporte diz que é pastor, nada contra. O Gilberto também é pastor, mas não tem nada a ver com um ministério que se propõe ao esporte, ele da educação. Então, esse espetáculo grotesco que nós vimos em casa é deplorável, né? Você vê ministro batendo boca com o presidente da Câmara, aqui temos um deputado federal. Essa generalização, como ele diz, é sempre ruim, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre ministérios, então não vou nem esticar. Algo a acrescentar? Posso? Não, acho que está... Pois bem, depois de emparedar o governo e forçar a demissão do ministro da Educação, o PMDB agora pressiona a presidente Dilma Rousseff a reduzir o número de ministérios. A bancada do partido na Câmara anunciou que dará prioridade a 3 medidas que, apesar do grande apelo popular, estão na contramão dos interesses do Planalto e do PT. A principal delas é a redução de 39 para 20 no número de pastas da esplanada. 20... 20 é um bom número. Eu fiz uma pesquisa. Estados Eu Unidos, também, o país, bom, o maior país, maior não, mas é o que manda e desmanda. 19 ministérios. Vamos pegar na América nossa aqui, latina, a Argentina aqui ao lado, parecido conosco, 17. Então, 39 é um cabidaço de emprego, aquela estrutura que realmente não dá para, eu concordo, não dá nem para governar. É uma Se você, coisa na realidade, maluca. pegar, não tem nem estrutura física para isso. Se você pegar os prédios dos ministérios, tá? Eles são 19, 20, não é? Quer dizer, então, não tem sequer estrutura física para isso. Mas aí foram criando, na expectativa de acomodar situações. Então, assim, ó, secretaria tal da aviação que responde como ministério. Então, na realidade, também não são essa coisa de 39 ministérios. São 39 pessoas que se acham ministros. Mas tem uns lá que não dá nem para pôr no cartão como ministro. O cara é secretário, mas ele se intitula ministro. Ministério da Secretaria. Tá? É uma coisa meio confusa. Eu também acho que o PMDB acertou nessa hora, assim como nós, inclusive, como o nosso partido também é 20, a gente já dizia na campanha presidencial, temos que ter no máximo 20 ministérios, mas não é nem porque, é talvez Foi pelo bem. número de prédios mesmo. Foi bem, tá né? certo? Agora, Na ilação. quando Andou você bem. pega, por exemplo, o PMDB, não tem sentido hoje nós estarmos vivendo a situação que o país está vivendo. O país está com sérios problemas. Nós estamos com problema de dívida interna, dívida externa, nós estamos com a inflação estourando, nós estamos com desemprego. Não tem sentido mais nós termos, como disse aqui o nosso querido Magno, 39 ministérios. Vamos cortar por 20. O PMDB realmente agora, quer dizer, parafraseando, né, essa história, então chega nos 20. Tá? E coloca 20 ministérios, reduz, porque o povo também, nesta hora, ele quer que a própria presidente da República, ela venha também dizer o seguinte, ó, nós também estamos cortando na cara, nós também estamos reduzindo os custos. Não adianta nós chegarmos no pai de família hoje e dizer o seguinte, ó, para você começar a economizar, não é? Porque está todo mundo sendo obrigado a economizar, quando o governo também não está aí, nem aí para a economia. Então, a forma de nós darmos uma satisfação é dizer o seguinte, olha, vamos também cortar na carne, vamos começar a colocar o governo na metade, vamos segurar um pouco essa coisa de tanta contratação, de tanto concurso e assim por diante. Olha, eu acho que está chegando o momento do Brasil voltar a racionalizar a sua conduta. O que é necessário ter, efetivamente, sem apelido, sem faz de conta, sem agradar politicamente. Então, a gente sente que, pelo consenso, o número 19 e 20, ainda cabendo uma observação maior, se trata de uma análise profunda e uma atenção efetiva à gestão pública. Então, se você pegar o governo e comparar uma família, você gasta mais do que você ganha, você arrebenta e vai dar nó. E o Brasil faz isso há muito tempo. Eu estou entendendo já que de algum tempo é muito bom a questão social, você eleva a classe social ou diminui os parâmetros para que faça de conta que você se elevou na classe social. A verdade é que o Brasil está dando muita esmola de um dinheiro que não tem, fazendo mágica. E mágica não existe. Quer dizer, então é como eu brinco, o Éder gosta dessa frase, Papai Noel não existe, pessoal. Então nós temos que botar o pé no chão, administrar esse país com seriedade, o que não tem sido feito. Eu me lembro que já se tentou. Houve momento em que o presidente da República cortou o ministério, logo depois também foi para casa. Então é o Brasil que tem que se conscientizar para o seu bem. Ô Ciro, E mas o mérito, permita-me só dizer o Gilberto, não seguinte... esqueça a figura do mérito. Você Sim. acredita nisso? Deixa eu te falar uma coisa. Convém observar que quando você fala, por exemplo, de um presidente que cortou o número de ministérios e voltou para casa, porque não existia essa movimentação popular.
Hoje, se você for na Paulista, naquele momento em que... Quantos ministérios precisa ter? Porque na cabeça das pessoas hoje, o Brasil, o governo precisa de 3 coisas. Cuidar de educação, saúde e segurança. O resto não é papel do governo, não pode ser. Então, também não tem por que ter 39 ministérios para cuidar de tanta coisa, quando não precisa. E aí é só gastos, não é? Então, eu acho que hoje, o presidente da República, cortando ministérios, pelo contrário, não vai ser mandado para casa, mas vai ser aplaudido. Porque se tiver que ser mandado para casa, o povo já também está nas Os ruas. tempos mudaram e você chama agora por uma coisa que o Brasil, na minha opinião, é uma farsa, que é um federalismo, é uma república federalista. Ao contrário, porque na federalista tudo vem de baixo para cima, aqui vem tudo de cima para baixo. Então, eu sou favorável. Acho que, nesse momento, as ruas pedem seriedade, boa conduta. Então, temos que aproveitar isso. Agora, será que querem? E a vontade política? Olha, aqui é o seguinte, o PMDB quer isto ou quer aquilo. Queria lembrar aqui, como é que estaria se portando Ulisses Guimarães, Paulo Brossard, Pedro Simão, Franco Montoro, que não era nem Montoro, era Montoro. Como é que esse pessoal está se pensando? Porque é o povo... Estão se movendo no caixão. Porque é o povo que quer ou é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro que devia ter exigido isso há muito tempo? Agora que o defunto está lá já há alguns dias, é muito fácil, não é, seu PMDB? Ô Temer, agora é fácil. Eu quero isso, eu quero aquilo. Por que o PMDB? Porque aqui o tema é... Lógico que não temos que ter tanto ministério, isso é óbvio. É óbvio. Agora, como disse o Magno, é um cabidaço de emprego. É tudo bem isso, mas o PMDB quer agora. O PMDB não era para você estar querendo isso há muito tempo. Porque os líderes nossos do PMDB fizeram propostas diferenciadas de como se comporta o PMDB adesista há tanto tempo. Então, o PMDB quer agora. Devia querer sempre PMDB. Gilberto Nascimento, eu não quero constrangê-lo, mas eu vou aproveitar a presença de um deputado federal aqui, que é presidente estadual do PSC. Se o PSC tivesse sido agraciado com um ministério, qual seria a reação do partido? A reação do partido seria de entendimento, não é? Claro que hoje, se você pegar inclusive hoje, daria, por exemplo, para acomodar uma série de pessoas em ministérios, mas agora, o que acontece também é o seguinte, hoje se dá um ministério para um partido, entende-se que, e lá se faz uma confusão tão grande, por que um partido assume o ministério? Para, primeiro, cuidar da governabilidade e, segundo, para que possa valer também as suas propostas. Eu não concordo com o governo de adesão, eu concordo com o governo de coalizão. Como é que é essa coalizão? Quando eu, por exemplo, tenho o meu partido pensa de uma forma, o teu pensa de outro. Mas no momento eleitoral, em um segundo turno, nós juntamos essas duas ideias e conciliamos essas ideias para expor ao povo. Mas, infelizmente, no Brasil não existe isso. E depois começa a virar esse adesismo. Porque qualquer presidente da República precisa, em 503 deputados e 81 senadores, ele precisa ter maioria para governar. Então aí começam a fazer essas composições. Agora, é claro que se o PSC também tivesse hoje um ministério, não tem, porque hoje nós estamos na oposição ao governo. Mas se tivesse, logicamente teria que entender nesse momento, tá? Que o povo está querendo, tem que reduzir despesas, porque não tem mais dinheiro, está acabando o dinheiro. Não é? E por não ter mais dinheiro para tocar sequer as obras sociais, há necessidade de cortar custos. E qualquer político sintonizado com as ruas tem essa expectativa. Hoje a ideia que me parece, eu que não sou, pelo menos, militante política, é dando o que se recebe. Eu vejo isso aí. Esses ministérios é barganha. Eu vou te dar um ministério e você vai dar o quê? Votar para você. Votar é assinar nas suas propostas. Parece, ficou muito para nós aqui no povo, é isso. E ao mesmo tempo, como ele disse, o PMDB se coloca. Por quê? Porque agora ele é maioria, o PT perdeu algumas cadeiras. Porque está com dificuldade, o governo, então é fácil falar agora, né? Não é? Perfeito, é isso. O que me chama a atenção nessa notícia, Ciro, Éder, Magno e também o Gilberto, interesses do Planalto e do PT. Como interesses do PT? Nós estamos falando de um governo, né? Então eu acho muito dirigido esse assunto quando se estabelece interesses do PT. Quando Tem que deveria ser ser interesse do povo. interesses do Claro, Brasil, que é o né? interesse do Brasil. O Gilberto tem colocado essa Tudo fala. bem, do Planalto, O tudo povo. bem. Bem, O povo, é isso. ô, O Gilberto, governo não é exercido em nome do povo. Sim, O povo sim. quer
tem que ser feito assim. Dele emana o poder. O Gilberto tem sustentado isso até agora. O povo tem se manifestado assim, o povo. Qual o partido que quer interpretar isso? Parece que, quando você diz isso, é assim, eu não quero interpretar o que o povo quer. Eu sou o PT e eu quero impor ao povo o que eu quero. E não Inverter o adianta papel. impor ao povo. O povo não adianta se tentar impor nada ao povo, porque o povo hoje sabe o que quer. Agora, há necessidade que o exemplo venha de cima, e aí você conversando com o povo, você consegue conciliar as Mas coisas. nós Agora, já impor ouvimos não a dá historinha. mais. Você lembra da Luísa Erundina? Mas Ela teve de romper com o PT para governar a cidade de São Isso Paulo. já não é tão novo. Agora, escuta, quando nós... Vem de fora, eu tenho memória boa, viu? Quando nós falamos, já algumas vezes temos a oportunidade de citar aqui também neste programa sobre alguém, um sociólogo, que disse o seguinte: no Brasil, nós temos 2/3 de multidão e 1/3 de povo. Multidão segue grito, não é senhor Lula e outros. Grito pessoal, de interesse pessoal. Povo, ao contrário, sabe o que ele precisa, sabe as suas demandas, sabe o momento de pedir. Povo. Agora, acontece que esse 1/3 é muito dividido. Esse 1/3 não se une, porque tem lá uma dor de cotovelo do carro que o outro tem, o outro que é de uma facção, o outro. Então, as coisas são muito difíceis nesse 1/3. Mas me parece que hoje o Brasil está começando a atravessar o Jordão, indo lá para outra margem, não é, pastor? É a outra margem. Nós estamos começando a ser povo no Brasil. Eu fiz questão de destacar, o Pedro Schiavon pensou essa frase com muita qualidade, porque ela está em todos os jornais hoje, interesses do Planalto e do PT. Então, eu fiz questão de destacar exatamente por isso. Por isso que o povo está nas ruas. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria,
e acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje, vereador por São Caetano do Sul, Éder Xavier da Trombeta, empresário Ciro Moura, que é presidente estadual do PTC, o delegado aposentado Luiz Carlos Magno, ele é professor, né, universitário, hoje, professor universitário aposentado, mas hoje exerce a sua atividade na docência, né? Certo? E o deputado federal Gilberto Nascimento, que é presidente estadual do PSC. O pessoal está mandando pergunta aqui, deputado. Gilberto, o senhor teria informação se as empreiteiras e construtoras do metrô de São Paulo estão demitindo o pessoal? A pergunta é do Moacir de Guarapiranga. Existe hoje o seguinte problema. Os empréstimos internacionais também não foram autorizados ainda, porque para que os estados recebam empréstimos, há necessidade que o governo federal também dê o seu aval, não é? E aí, infelizmente, nós vemos hoje um problema político, que é lamentável, não é? Porque enquanto o governo federal não der o aval, e São Paulo é um dos poucos estados que tem as suas contas em dia. O governador aqui consegue levar os ajustes das contas e consegue deixar as contas em dias. Portanto, o que falta é vontade política de dar o aval para que os empréstimos venham. E enquanto isso não acontece, infelizmente, as obras estão paradas. Grande parte delas, se não paradas, estão, pelo menos em condições mais lentas. Em ritmo lento. Agora, volto a dizer, eu, inclusive, essa próxima semana, estamos organizando um grupo da bancada de São Paulo para irmos ao Ministério do Planejamento para dizer o seguinte, ou deem o aval ou nós estamos na mesma condição. Porque os credores internacionais querem emprestar, porque São Paulo ainda tem crédito. Só que o governo federal, infelizmente, o Ministério do Planejamento não dá o aval. Enquanto não dá o aval, nós ficamos nessa situação. Luiz Carlos Magno, qual sua avaliação sobre a matéria publicada na Folha que informa que roubos crescem mais na periferia de São Paulo, já que há ausência da polícia em bairros pobres? É o Jaime do Jardim Bom Filhole que pergunta. Ô Jaime, dizer para você que a polícia hoje tem o mesmo efetivo de 1994. Pasme a mesa. A Polícia Civil de São Paulo tem o mesmo efetivo de 1994. Detalhe. O estado de São Paulo tinha, em 1994, 32 milhões de habitantes. Hoje, o estado de São Paulo possui 43 milhões de habitantes. Portanto, há uma defasagem, Zancopé e amigos, de 8 mil policiais civis. Portanto, o que se vê é uma ineficiência, infelizmente, da Polícia Civil. Faltam homens, faltam recursos, falta polícia técnica. Por isso, no mês passado, quando eu estive aqui, chegou a notícia de que um corpo ficou 9 horas na Avenida São João. Como é que um corpo fica na principal avenida da cidade de São Paulo, 9 horas, Gilberto, esperando por um carro do IML? É falta de estrutura, é falta de técnica. Então, e a periferia sente mais ainda porque, de fato, os recursos, o pouco que tem, ainda não é bem administrado. Ciro Moura, o Tarso do Paraná. Cid Gomes mostrou em Brasília que é cabra macho. Apontou o dedo na cara da base do governo e ganhou moral com o Ceará. É o Tarso do Paraná.
Bom, o Tarso, opinião não se discute. Se ele fez isso e o Ceará achou que ele é um grande macho, ele atingiu o objetivo dele. Até porque nós estávamos falando aqui que pareceu um grande teatro. O sujeito vai à Câmara para brigar, romper e sair do ministério. É fato, é boato, é fato. Ensaiado ou de rompante, que é uma palavra bonita, rompante. Eu acho que foi um teatro. E se ele virou macho no Ceará, o Ceará que administra o seu macho, eu acho que foi teatro. Eu posso falar uma coisinha aqui, Zancopé, sobre esse negócio de macho? Olha aqui, dizem que a laranja não cai muito longe do pé. O irmão dele também sempre foi, assim, com uma coisa de macho, né? O Ciro, né? O teu xará. Ele também tem uns arrobos, teve sempre uns arrobos. Não sei bem o que esse homem, que o Brasil esperou do Ciro alguma coisa, Ciro Gomes, no que deu. E o que vai dar lá também no Ceará, como você bem disse. Então, essa coisa de ter arrobos em certos momentos, pode regionalizar, mas hoje o Brasil está precisando de outra situação. Né? Aí diz que o nortista falou assim, na minha terra só tem macho. O paulista falou assim, aqui tem homens e mulheres, mas a gente se dá muito bem. É muito macho. Magno, Elivelton Ferraz de Vasconcelos, realmente uma vergonha, 39 ministérios, é cabide de emprego. Cabidaço, você vê, um ministério no mínimo tem o seu assistente, carros, diretoria, telefones, viaturas, secretários, é uma coisa impressionante. Se dividir por 20 e puder levantar a quantidade de pessoas que vai, inclusive, se forem funcionários de carreira, serem distribuídos para outros ministérios e secretarias. Agora, que não vai dar tempo agora, mas procura saber quantos disso aí são cargos de confiança. Aí nós vamos ficar mais preocupados ainda. Hoje, praticamente, estão todos com cargo de confiança. E o PT pratica uma maldade, que ele coloca pessoas completamente despreparadas nesses chamados cargos de confiança, o que empobrece ainda mais a máquina pública. O Valda, pois não, algo a acrescentar? Não, estou observando. Valda, Tancredo Neves desenhou uma esplanada com 23 ministérios, que viraram 31 com Sarney, 34 no segundo governo de Fernando Henrique, 38 de Luiz Inácio, hoje estamos com 39. Prédio e cargos não geram um país, diz a Valda. Ações, sim, é a manifestação dela, mas é a proporção, não sei, nem sei se exatamente foi esse o crescimento, mas... Parece que ela levantou isso em algum... Foi próximo disso. Né? Foi próximo disso, né? Mas quando Niemeyer projetou lá, era para... Aquela 20, praça, 20, né? 10 de cada lado. Foi feito bonito. um puxadinho, né? Puxadinho. Quantos É que, na puxadinhos? realidade, Muito acabaram puxadinho. pegando os prédios. Então, por exemplo, tem prédios lá hoje que cada andar é um ministério. Então, tem prédios hoje que tem 3 ministérios. Igualdade racial, aviação, não sei o quê. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Sim, Eles sim. alocaram. Ajeitaram. Ajeitaram. Olha, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo decretará nova norma que obrigará a presença de representantes das polícias militar, civil e científica em todas as cenas de crimes que envolvam agentes. Segundo a Secretaria, 694 pessoas morreram em confrontos com a polícia no ano passado, contra 364 em 2013. Além disso, 14 policiais foram mortos em serviço. Ó, Vou lhe essa é minha perguntar área. quem. Faz, em 2012, um número que nos deixou assim, inclusive eu ainda estava na ativa. Disse que esse número levantado, que na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos últimos 5 anos, ela teria matado mais pessoas no confronto que as polícias dos Estados Unidos todas, no mesmo período. Isso foi uma coisa. Agora, em contrapartida, nós, no Brasil, somos, Gilberto, o país no mundo, pelo menos contemporâneo e civilizado, que mais perdemos policiais para o crime. Lembra que recentemente em Nova York os polícias mataram 2 policiais, um negro se vingou de 2 policiais porque um dos policiais americanos aplicou uma gravata num negro e acabou matando. Olha a notícia, Nova York esse ano disse que fazia 5 anos que em Nova York não se perdia nenhum policial para o crime. Então, veja, então você tem de um lado uma polícia que se reclama letalidade e outro, nós todo dia chorando os nossos mortos. Então, a coisa no Brasil, o que temos de fazer é o seguinte, está sobrando impunidade,
e eu leciono direito penal na universidade. O sistema não está se bastando, então a questão do armamento. Bandidos hoje no Brasil possuem armamentos que o nosso exército não possui, esses fuzis, o 556, o 223, o exército brasileiro não possui esse armamento. Ontem a Polícia Civil de São Paulo apreendeu .30, arma própria para derrubar aviões, na mão de bandidos aqui na Zona Leste. Então, Zacopé, quando se vê números frios assim, fala, nossa, uma polícia que mata. Mas ao mesmo tempo uma polícia, por exemplo, a Polícia Militar, no ano passado, perdemos 94 policiais militares. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar, só semana passada, Gilberto, bandido numa favela dita pacificada, olha a expressão, mataram 4 policiais militares em 6 horas. A favela que se diz pacificada. Ora, se ela é pacificada e matam 4 policiais... Imagina se não tivesse pacificado. Imagina se não tivesse pacificado. Então, eu estou só levantando a bola para os colegas. Eu acho que realmente a gente tem que começar a assumir posições. Eu, se tivesse que responder a pergunta, Magno, seria bem curto dizendo o seguinte. Infelizmente, o que aconteceu nessa tal de letalidade me deixa chateado e me preocupa. Mas eu estou realmente muito mais preocupado com os policiais militares, civis, etc., que morreram. Sim. E você não segue o exemplo que você mesmo diz, nós, não segue nós aqui. A polícia americana se orgulha, não perdi nenhum. E aqui perdemos não sei quanto, toda São semana. Dezenas, toda e não semana. está computado aí os feridos que ficam como indigentes, limitados. Temos uma associação de policiais militares, uma associação só de policiais militares inválidos. Inválidos? Gente que tomou tiro na coluna, na cabeça, que não... Tá feito, desculpa uma expressão, feito uma ameba, policiais civis, eu tenho vários colegas em cadeira de roda, desfilam no no 7 de setembro, sim, sim. Todo mundo acha emocionante, mas é um caso gravíssimo. É triste. Então, se eu tiver que decidir, eu vou me decidir pela polícia. Ponto. Agora, você vê, a expressão aqui é que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo irá decretar uma nova norma. Então, vamos decretar uma nova norma. Tudo novo, mas às vezes sem nenhum fundamento, não é? Eu falei do PMDB, PSDB, é o seguinte, vai obrigar os policiais militar e civil, a polícia civil e militar, estarem juntos para resolver isto, aquilo, como eu não vejo nenhuma lógica. O fato de estar ali na cena do crime, você é polícia, delegado, experiente, professor, eu sei de saber, eu vou agora uma nova norma, né? Eu sou o governador aqui e tal. Deixei agora um pouco de ser chuchu, vou fazer a coisa bem feita, etc. Então eu vou pedir para a Polícia Militar e a Civil Científica comparecer na cena do crime, e aí eu não estou entendendo bem o que é que quer o seu governador. Parece que a ideia é... A ideia que fica subjacente é o seguinte, eu não estou muito seguro de que efetivamente esses encontros aconteceram se foi necessário a intervenção. E obrigar Polícia Civil, Sim. o histórico que nós temos, Polícia Civil e Polícia Militar, E agir junto, técnico. para um falar Gente, contra o outro, isso já é é absurdo, procedimento. absurdo. Não é Científica por também, aí, Gilberto. não é por aí. Na realidade, eu não vejo muito sentido nessa norma, tá? Porque é o seguinte, o que vai... Presença de representantes das polícias militar, civil e científica. Quando ocorre, vamos dizer, um assalto a uma porta num banco, a polícia militar vai lá e às vezes é atacada e às vezes, logicamente, há uma troca de tiros. Há um e ela confronto acaba ali. matando. A polícia militar já compareceu. Logo depois, informa-se ao distrito policial e a autoridade policial, que é o delegado de polícia, vem ao local. E, logicamente, chama a polícia técnica. Eu acho que vai- Então, isso já é feito. Não, sabe o que acontece? Eu Já acho que isso vai ser o existe. tiroteio ali no local do crime. Porque agora vai pacificar a relação, com essa norma, irá pacificar a relação entre polícia civil e polícia militar. Porque a polícia científica é a polícia civil também. Nós vimos, só nos interrompendo, essa semana passada, tiroteio com morte num bairro de São Paulo chamado Morumbi, que é excelência. E nós todos assistimos ali porque foi gravado, tinha pessoas com celular ao vivo, Gilberto. Então, não é isso. Não é isso, se não atacar o problema da impunidade. O bandido está enfrentando a polícia. Eu sou filho de investigador de polícia, o Gilberto, eu fiquei 35 anos, o Gilberto continua. Nós somos de um tempo em que investigadores de polícia. Eu entrei na PM, eu fiz 1 ano e meio de polícia militar, eu morava no Jardim Brasil, eu chegava em casa fardado, com orgulho. Vocês sabiam hoje que o policial militar
não pode, na periferia, a mulher dele tem que lavar a farda dentro de casa e esconder. Os bandidos não podem saber que ele é policial militar. Então, a situação nossa é vexatória. Eu, como delegado, preciso esconder o distintivo embaixo do sapato, porque se pegar, Gilberto, um distintivo no nosso bolso, nós estamos mortos. Olha o que está acontecendo com a polícia brasileira. Então, esses números frios... Então, se reúne lá o pessoal da ONG, não sei o que lá, letalidade. No confronto, nós estamos sendo desrespeitados. O princípio da autoridade. Outro dia mostrou a polícia militar, foi numa intervenção, uma mulher dando uma paulada na cabeça do PM. Quer dizer, você fala, isso aqui é o... Cadê o respeito? Não temos mais respeito? Não é? Nova norma. Eu acho o seguinte, essa nova norma, volto a dizer, eu acho que não tem muito sentido, porque tem as três autoridades, vamos dizer, se pudermos dizer, já comparecem ao local, quer dizer, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica, então não vai mudar nada. É claro que no Brasil, enquanto, infelizmente, o crime se organizou, o Estado brasileiro, o poder público, infelizmente, não conseguiu se organizar à altura, e exatamente por isso, nós temos, por exemplo, no Brasil hoje, 54 mil assassinatos no ano passado, não é? Para uma população de 200 milhões de brasileiros. E nos Estados Unidos foram 14 mil, tá? Em uma população de 300 milhões de americanos. Por outro lado, nós temos, por exemplo, nosso sistema penitenciário, que tem 800 mil presos. E nos Estados Unidos, isso para 200 milhões, e nos Estados Unidos, para 300 milhões, eles têm 2 milhões e 500 mil presos. Ou seja, lá cumpre-se pena. Não é? Quer dizer, por quê? Porque o judiciário está mais organizado, as leis são mais firmes, não é? Agora, Gilberto, mas é a organização do Estado. Eu sou um pesquisador. O Brasil acredita-se que nós, as polícias do Brasil, São Paulo é a melhor, não apuramos 10% dos homicídios. Não chegam a condenações criminais. E o dado que eu tenho é o seguinte, no Reino Unido, 85% dos homicídios vão aos tribunais. Nos Estados Unidos, 65%. Isso aqui, Gilberto, alguém vai pagar. Então, no Brasil, se matou policial, se matou um de nós, a possibilidade dele ser preso e condenado é 5%, equivale a nada. Portanto, é esse o que está Mas aqui foi falado sobre a polícia pacificadora, o PPs no Rio, todas essas coisas. No Rio, tem no Rio, lógico, mas dizer, uma ideia de... Veja, enquanto não pacificar a relação com instrumentos verdadeiros do Estado, a relação entre polícia militar e polícia civil, a norma, para mim, é como aquela norma que de direito penal é branca, ela não existe, ela é inexistente. Letra morta. Aí, infelizmente, só para concluir, infelizmente, num país em que as relações familiares estão se deteriorando a cada dia. E isso, infelizmente, é profundamente lamentável, que enfraquece também a sociedade. Educação também está se jogando no lixo. Quer dizer, que sociedade nós estamos criando? Que sociedade nós estamos formando? É só, infelizmente, ficar aguardando para ver nos próximos tempos que os indicadores fiquem maiores, porque menores, infelizmente, nunca vão ficar. Mas, Gilberto, você disse que o povo está se movimentando. Sim. E o povo está instrumentalizando, ou induzindo, ou exigindo que aqueles que falam pelo povo, que são os políticos, façam normas diferentes. Eu acredito que nós estamos realmente num outro momento. Nós temos uma comissão, só para concluir, que nós temos a Comissão de Segurança Pública hoje em Brasília, não é? Dos membros. 80% dos membros da Comissão de Segurança Pública são ou oriundos da Polícia Federal, da Polícia Militar, das Polícias Civis, das Polícias Militares e Civis, ou então das Guardas Municipais. Então, pelo menos, é gente que conhece um pouco mais. Eu vivi num passado na Câmara em que, felizmente, na área de segurança pública, você tinha muito mais gente não esclarecida com o problema do que aqueles que eram esclarecidos. E na hora de fazer a legislação, infelizmente, acabam fazendo uma legislação que também não dá resultado no final da linha. Posso fazer uma colocação última que me chamou a atenção? Porque quando se fala, você descreveu muito bem como é que já funciona. E se eu entendi bem nessa nova norma, querem a presença das 3 polícias no local como se fosse ao mesmo tempo. Aí vai precisar marcar agenda, aí vai ficar marcando a agenda no crime. Então, que hora você pode ir? Não vai ter gente, mas vai colocar um contra o outro, porque vai colocar um como auditor do outro. Sim. Turma. Talvez o cadáver na Avenida São João durante 9 horas é para esperar toda a polícia, todo o contingente. Mas você imagina a Polícia Científica fazendo um relatório, a Polícia Civil fazendo outro relatório, a Polícia Militar fazendo outro relatório, e uma querendo compatibilizar. Jamais vai compatibilizar. Você atirou mais que devia. Isso vai dar, mas isso aí é um problema. Éder Xavier da Trombeta, explica pra gente o projeto que você apresentou na Câmara Municipal de São Caetano, que permite o transporte
de animais de pequeno porte em ônibus municipais. O Gilberto Nascimento falou uma coisa muito importante. Nós estamos numa sociedade que está se degradando, autodegradando. Parece que é final dos tempos mesmo. Final dos tempos bíblicos, apocalípticos. A sociedade vive traumas, obsessões, vive uma série, depressões, etc, etc. E aí o amor aos animais parece que é uma das vertentes que pode minimizar o sofrimento que as famílias, que a sociedade entre si mesmo está passando pelo sofrimento intenso que está sofrendo. Então os animaizinhos hoje compensam uma série de problemas que tem na relação social das pessoas, dos seres humanos. Então, São Paulo fez, eu já tive a oportunidade aqui, criou uma lei para que pudesse transportar. Porque aquele dono do cachorrinho, que tem bastante dinheirinho, tem lá o motorista para levar para cá e para lá, tudo bem, mas tem aqueles também mais menor condição econômica, financeira, mas que tem também a necessidade de viver com o seu animalzinho, etc., ele precisa poder transportar o animal. Então, o projeto é um projeto simples, é a cópia. Não fiz nada, não reinventei a roda, é mais ou menos adaptando, lógico, para São Caetano do Sul. Você vai ter um animalzinho pequenininho, numa caixinha, o animal tem que ser vacinado, em cada ônibus só 2 animais. Quer dizer, é uma oportunidade para aqueles que precisam transportar, que não têm recursos para levar o seu... Normalmente hoje, por exemplo, em São Caetano do Sul, nós conseguimos criar, através do poder público, atendimento na área específica de animal e tal. Então, precisa ter esse transporte. Nós criamos isso em São Caetano do Sul e está funcionando Vereador, bem. gostaria de saber, porque eu acompanhei em São Paulo recentemente a discussão sobre os cães-guia. O senhor pensou no seu projeto? Ou como é que está isso em São Caetano? Guia os cães-guias, né? eu não tenho minha filha, que é muito próxima, tem programas a respeito de animal, então ela conversa comigo. Não é uma área que eu realmente conhecia, me dedicava, mas e não em relação a isso. Mas os cães são pequenos, de pequeno porte, tem que estar dentro de uma caixinha e tal, e essa coisa está funcionando, foi muito bem aceito, porque nós estamos numa cidade de São Caetano do Sul que tem no país a terceira idade é muito intensa, e também não é aquela cidade do IDH onde todo mundo é rico, eu estou sempre discutindo isso com o Zancopé, e tem a terceira idade que precisa transportar o seu animalzinho e usa o ônibus. Vê como está a questão do cego e o cão-guia, porque em São Paulo parece que o metrô não deixa entrar e parece que agora o para essas pessoas que precisam, né? Não é uma decisão que o metrô aceita o cão-guia. O metrô já aceita cão-guia, então, apenas o cão-guia, outros animais não, a não ser nessa... Então, Magno, já convoca a minha filha Anali Xavier, que não quer me dar netinho, nada, só quer saber de cachorrinho, ela e o marido, para ela me dar a ideia para que eu tenha fazer alguma coisa em São Caetano com o cão-guia. Magno, rapidinho aqui, Juizado da Vara da Infância e Juventude de Ribeirão Preto proibiu crianças e adolescentes menores de 15 anos desacompanhados nos shoppings. Desculpa ao magistrado. Direito de ir e vir, doutor. Não é por aí. Essa aí, toda vez que acontece isso, eu fico pensando assim, de vez em quando o juiz, vou proibir beijar. Aí vão 40 mil jovens lá na praça e se beijam na boca. E aí vira para nós, policiais, civis e militares, agora você resolve. Resolver o quê? Dar uma cana de 40 mil? Isso não vinga. A questão do rolezinho não é por aí. Por isso que eu perguntei exatamente você pega logo comigo. Olha só. Gente, o Estado de Direito de ir e vir. Por que o meu filho de 14, eu não tenho, mas ele não pode ir sozinho ao shopping? Mas isso é uma... Não, porque... Você vai supor, quer dizer, nós vamos partir do pressuposto que todos os jovens são... Vão fazer o rolezinho. Vão fazer rolezinho, que é aquele negócio de ataque. É o contrário, nós devemos partir... A Constituição é muito clara, nós partimos do conceito de que todos são inocentes, ninguém vai para shopping. E se acontecer, que os órgãos de segurança, a própria segurança do shopping, tome a sua providência. Professor Luiz Carlos Magno, como tenho acesso ao livro Prevenção às Drogas? Acredite, você pode vencer. Eu sou editor-autor. No meu e-mail, mestremagno@gmail.com. Aí a pessoa escreve mestremagno@gmail.com. É o Prevenção às Drogas, professor Luiz Carlos Magno. Você distribui, você vende? Eu vendo. Como eu sou editor-autor, então tem um pequeno custo, mas isso é preço de... Não, só precisa esclarecer, porque de repente pode acessar lá e aí eu... o preço é só para não ficar no prejuízo. Repor só para repor. Magno, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente aqui que com Fala. Os nossos colegas. Não falei que com 2 delegados hoje aqui ia pegar?
Éder Xavier da Trombeta, grato. Não, muito bem, está aqui no programa, fiquei muito contente, rever o Ciro, o Gilberto, aprender aí com o Magno, o delegado, que está se esforçando para uma luta que tem que ser uma luta da sociedade, uma luta incessante no combate às drogas. Muito feliz eu fiquei de poder participar do programa. Ciro Moura, se for candidato a prefeito, você vai aparecer na televisão ou vai manter a imagem? Olha, naquela época eu era muito mais jovem, eu temia pela concorrência da minha beleza com os outros. Você gosta de tocar nesse assunto, mas era a estratégia de alguém com pouco tempo de televisão e, na verdade, pequena infraestrutura, de chamar a atenção. E eu chamei a atenção, graças a Deus, principalmente de você. Então, na verdade, abraço, pessoal, olha, o programa é fantástico, como sempre. Eu até comentei que nós devíamos, viu, Gilberto, fazer um programa, sugerir ao Fausto Camunha que ele chamasse algumas pessoas para falar sobre reforma política. O Vamos fato falar. e não o boato. Gilberto Nascimento, muito bom revê-lo, Gilberto. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço aqui ao nosso querido Magno, ao Ciro, ao Éder, ao nosso querido Zancopé Simões. Que Deus possa abençoar essa nossa cidade, que Deus possa abençoar esse nosso país, que possamos ter um país mais tranquilo, um país em que um dia a gente só chegue aqui para não falar mais em crime, não falar mais em violência, mas só falar em coisas boas, em convivência, em amor, em alegria, e que todos nós sejamos felizes por isso. Um forte abraço a vocês abraço. e um abraço a todos vocês que nos assistiram aqui ou nos acompanharam através da nossa querida emissora. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.